Vamos conversar hoje como ter sucesso na área de cirurgia veterinária. Hoje eu vou receber o Dr. Renato Otaviano, que é um cirurgião da Universidade Federal de Campina Grande, né? Atualmente está terminando seu doutorado lá na Universidade de São Paulo, para conversar com a gente sobre o tema. Deixa eu colocar aqui. Sucesso na cirurgia veterinária. Carol, meu amor, um beijo. Ai, que saudade que eu tô de você, Carol. Você ainda é minha amiga, Carol? Diga aí se você ainda é minha amiga. Tô. Letícia, Elô, beijo sempre aqui com a gente. Fran, que defendeu o TCC, parabéns, Fran, defendeu o TCC com esse tema tão inovador. A Fran defendeu o TCC com esse tema que a gente trabalha no livro. Camila, Manuel, Wallace, meu aluno querido da mentoria, Andresa, beijo. Jaqueline, boa noite. Vou chamar aqui a Lígia tá aqui, chamar aqui o Dr. Renato, então, para conversar um pouquinho com a gente, que é o cirurgião lá da Universidade Federal de Campina Grande. Renato. Olá, boa noite. Tá me ouvindo? Doutor Renato Otaviano. Meu Deus, você tá tão magro que Que bom, né? Se eu estivesse passando por você na rua, não ia conhecer, Renato. Se eu não tiver sucesso na cirurgia, mas eu tive sucesso no emagrecimento. Foi. Chega, tá de cara fina, gente. Que bom, né, Ana Emília? Posso comer Graças chocolate hoje? Oi? Posso comer chocolate hoje à noite? Pode, hoje você pode. Hoje. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Terminando, né? Na correria para terminar. Tô só vendo aí os recadinhos aí atrás. Para me lembrar dos detalhes. Que orgulho. Hoje, Renato me falou uma coisa que eu não sabia, Renato. Eu me lembro que eu tinha lhe chamado, que você ficou meio apreensivo da outra vez, mas a primeira live do Renato foi comigo. É verdade. Eu não Meu Deus! Que bom que eu te chamei então, Renato, porque a sua história faz muito sentido para muita gente. Tem muita gente aí querendo trabalhar com cirurgia veterinária, querendo saber como é que faz para ter esse sucesso que você teve na carreira. Vamos começar então? Uma pessoa me ligou. Vamos começar. Vamos lá. Uma pessoa me ligou. Você tá me ouvindo? Tô, por isso que deu a interferênciazinha, né? Não tem problema. Eu queria que antes de a gente começar, Renato, você, por favor, se apresentasse para quem não te conhece. Por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da professora Ana Emília. Ela está lançando aí, né, essa série de lives em lançamento do livro dela. Então, parabéns, Ana Emília. Realmente é um motivo de muito orgulho para mim, que sou seu amigo de muito tempo atrás. Parabéns mesmo. E tenho certeza que seu pai, sua família está muito feliz. Seus irmãos. Você tem mais de um irmão, né? E seu filho. Bom, eu sou veterinário como você disse, eu sou veterinário da Universidade Federal, estou afastado para fazer o doutorado na USP. Eu me formei na UFERSA e fiz a residência na Universidade Federal de Campina Grande, e foi lá que houve um concurso e 2 pessoas, graças a Deus, desistiram e eu entrei. Quando é para ser nosso, ninguém tira, né, Renato? Foi um concurso muito importante, Renato, falar isso, viu? Foi um concurso durante a residência. Como assim? Uma pessoa desistiu, você ficou? Foi, eu passei no concurso da Universidade Federal de Alagoas, eu passei em 2º lugar. E aí, 1 ano depois, o 1º lugar passou em outro concurso, e aí eu fui chamada. E esse 1 ano de intervalo, apesar de eu ter ficado muito mal, né, por ter passado em 2º lugar, esse 1 ano de intervalo foi muito importante para a minha carreira. Eu entrei na Universidade Federal de Alagoas muito mais preparada, muito mais estabilizada, assim, pessoalmente. Pude me dedicar muito mais ao trabalho que eu tanto amo fazer. Lá, a minha residência ela foi voluntária, eu não tinha bolsa. E durante a residência houve o concurso e, graças a Deus, eu entrei. E lá eu fiz o mestrado com cirurgia geral.
E como eu já contei na outra live, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado com o professor Cássio, que para mim é o melhor cirurgião que eu já vi na minha vida. E através da indicação dele, do professor Paulo Vinícius, que é professor do IF lá em Minas. Então a indicação dele era como se eu tivesse Na já... verdade, é melhor, assim, o peso é maior do que passar na seleção, né? É verdade, é isso que eu ia falar agora. Foi mais difícil ou mais fácil através da indicação dele A do que... importância aí do É, networking, dos bons relacionamentos, né? ele se formou lá em Campina Grande, foi lá que a gente se conheceu no quinto período. Quando eu estava no quinto período, eu já fazia estágio lá na UFCG. E é isso, eu estou fazendo doutorado, fiz um ano de doutorado na França, como você já sabe, lá na cirurgia. Lá aqui na USP é voltado para ortopedia e neurocirurgia, mas lá na França eles não separam os setores. Se você faz cirurgia geral, de tudo. Lá eles só é separado oftalmologia e reprodução. Que legal. Renato, aí você fez o doutorado, então, na área de ortopedia, foi isso? Exatamente. Cirurgia ortopédica. Exato, Tá. Ortopedia e traumatologia. Certo. Renato, antes de eu te fazer a primeira pergunta, como foi que você decidiu, por que você decidiu ir, porque você tem uma experiência na França, você morou um ano na Europa, não foi isso? Isso. E você foi através do seu doutorado. Você faz Exato. o USP, foi, né, que é o que a gente chama de doutorado sanduíche, tá, gente? Para quem não conhece ainda. Só lembrando que terça-feira eu vou receber às 3 horas da tarde a Luísa, que vai falar como você faz para fazer uma parte da sua graduação no exterior. E à noite eu vou receber a doutora Sâmia, que ela vai ensinar você a como você, depois de formado, trabalhar nos Estados Unidos. Show. É muito rica essa live, essas aulas de terça. 3 horas da tarde com a Luísa, que tem uma experiência única, que ele foi na graduação. E à noite com a doutora Sâmia, que foi depois de formado, então vai servir para todo mundo, tá? Renato, me diz então, como foi que você resolveu, Ana Emília, eu vou querer fazer uma parte do meu doutorado na Europa. Por que você decidiu isso? Por que isso foi importante para você? Me explica. Na primeira semana de aula da UFES, a gente entra na disciplina e tem a disciplina de introdução. Cirurgia, né? Não, lá na veterinária, lá na UFES. Sim. Era a introdução à veterinária. E a primeira aula foi da professora Valéria, que tinha acabado de chegar da França. Isso marcou para mim. Nenhum professor... Legal. Eu não conhecia outra pessoa que tinha feito isso, né? Ai, que legal. E aí eu desde esse dia que eu disse, não, meu Deus, eu queria muito fazer isso, imagina. E durante o meu doutorado, durante o meu mestrado, meu doutorado, meu irmão morou na França. Então eu tinha dentro de casa um exemplo de uma pessoa que tinha conseguido uma bolsa para estudar fora com tudo pago, né? Passagem, hospedagem. E foi experiência fenomenal. Ele voltou, defendeu em francês. Então, isso marcou para mim. Eu disse, não, eu quero fazer isso. Renato, você precisou... Você era o melhor aluno da sala? Só deixa claro isso para mim. Não. O melhor aluno da sala... francês fluentemente, assim, não. quando você foi para o doutorado? Tá, porque é importante falar isso, né? Eu fiz 9 meses de curso de francês intensivos. Só Deus sabe em quantas parcelas eu paguei. 9 meses, né? Meu orientador, ele fez pós-doc na Flórida. Eu tinha exemplos próximos, né? Então eu disse, não, antes de eu ir no meu primeiro ano, assim que eu completei um ano, ele foi morar lá. Eu disse, não, então eu quero seguir com essa experiência. Ele aceitou de antemão. Eu não era o melhor orientado dele, o melhor cirurgião da USP, orientado dele, da área. Mas ele agarrou na hora a oportunidade, a ideia, e eu corri atrás. Não foi fácil. E foram muitas provas de proficiência, muitas etapas, né? É muita ansiedade. E eu trabalhava na rotina e fazia o curso de francês à noite, até 10h30 da noite, na Avenida Paulista. Sim. E aí eu coloquei na minha cabeça... eu coloquei na minha cabeça... Marquei uns psiquiatras, porque eu sou muito ansioso. Mas findou que eu não precisei. Eu consegui ir.
até é importante você falar isso, Renato, porque a gente diz que é difícil, mas assim, às vezes o que se entende é que a gente não sentiu nada. Que a gente foi, que não sentiu nada. Não, eu senti ansiedade, eu senti medo de não conseguir, né? Eu Com senti certeza. essa vontade de desistir. Teve vontade de desistir, Renato? Muitas Pois vezes é. porque eu não tirava a nota que precisava. E você ir para um país onde quase eles não conhecem ninguém, é muito difícil, né? Foi muito complicado. Eu troquei de orientador porque o primeiro não tinha doutorado. E mais difícil ainda foi chegar lá e conseguir alcançar um espaço, né? Perfeito. Renato, então vamos começar aqui. Eu queria saber de você. Sou estudante de graduação ou sou formado, ainda estou desenvolvendo minha carreira. Quero trabalhar com cirurgia veterinária. Decidi que vou trabalhar com cirurgia veterinária. Quais são as principais dificuldades, Renato, que eu vou enfrentar? Porque assim, eu explico no livro, eu explico no curso, que a única coisa... Às vezes eu escuto do aluno assim, eu ia trabalhar com essa área, mas eu não vou trabalhar porque essa área, isso é difícil. A única coisa que muda de área para área, gente, são as dificuldades. As dificuldades existem todas, só que ela é diferente. Por exemplo, na clínica médica de equídeos existe muito preconceito contra a mulher. Na cirurgia de pequenos animais vão existir outras dificuldades. Eu queria que você dissesse, para quem quer trabalhar com cirurgia, Renato, diz a ele, ensina a eles quais são as dificuldades que eles vão enfrentar. Porque assim, a gente sabe que vai enfrentar, mas se eu souber o que eu vou enfrentar, talvez quando acontece eu não tenha tanta vontade de desistir. Renato, doutor Renato já tinha me dito que isso ia acontecer. Me fala quais são as principais dificuldades, Renato. Eu acho assim, a primeira coisa que depois de tudo isso que eu tão complicadamente e dificilmente, queria até mandar um abraço aí para a doutora Thaisa, que eu fui o primeiro estagiário dela, ela está aí na live, para mim é um motivo de orgulho. Um beijo, Thaisa. A gente estava ontem conversando aqui, maravilhosa. Vai estar comigo também, viu, gente? Conversando sobre sucesso na anestesiologia, doutora Thaisa. E eu acho... Ramin Vete, que importante, eu vi isso agora que estou tentando residência. Perfeito, perfeito. Do mesmo jeito que você está tentando residência, a sua residência, Renato tentou fazer no exterior. Vai ter ansiedade, vai ter vontade de desistir, vai achar que não vai conseguir, né? Eu acho que depois de tudo, como eu estava dizendo, depois de tudo isso, eu acho que não tem nada difícil quando a gente quer, né? Isso era, quando eu estudava para a prova de proficiência de francês, né? Que eu nunca tinha estudado francês, isso era claramente na minha frente, na minha mesa de estudo. Não tem nada difícil quando a gente quer. E você tem que se dedicar. Tudo que a gente vai fazer, você mesma, Nemília, às vezes me orienta nos bastidores. Você tem que se dedicar, você tem que acordar cedo, você tem que dormir tarde. Então, a maioria das pessoas que eu considero que teve o sucesso profissional, assim, elas se dedicaram muito, né? Elas acordaram cedo, estudaram sábado, domingo. Quando eu estava lá, as pessoas... Renato, o que você está falando, para não se confundir dedicação com sofrimento. Ninguém aqui está dizendo que a graduação é para ser uma época de sofrimento, não. Dedicação é muito diferente. É você fazer muito por uma coisa que você quer. E outra coisa, essa dedicação ela tem um tempo para acabar. Então, o Renato vai estar lá estudando francês até 10 horas da noite na Avenida Paulista, chegando em casa à meia-noite, durante o tempo que for necessário para ele passar na prova. Ninguém vai passar o resto da vida fazendo isso. Não faz o menor sentido. Mas para você poder trabalhar com cirurgia, para viver essa experiência de morar em outro país, né? Por isso que vale a pena. Aqui também, do mesmo jeito. Ou aqui ou lá, a gente sempre foi... O meu orientador, a primeira coisa que ele pedia é: eu quero 40 horas semanais. Você vai ser meu orientado, você trabalha, você é funcionário, você tem que estar aqui 40 horas semanais. Infelizmente, para você ser um cirurgião, tem que ter muita dedicação, né? Você tem que estudar muito. Eu tenho uma professora que ela me fala, né? Da UFES. Renato, para formar um cirurgião demora, você tem que auxiliar muito. Você tem que estudar muito. Essa é uma das dificuldades, Renato, talvez, Sim. se você puderia elencar. Sim. Além do... às vezes tem uma sensação, assim, um senso de imediatismo muito grande, né? Tipo, me formei,
Aí vou acompanhar uma cirurgia, então já vou começar a operar, porque acompanhei não, né, Renato? Então, não é Não. assim. Primeiramente, quando eu era estudante, eu fazia estágio todas as férias. Thaisa tá aí que não me deixa mentir. Estagiava com Fabrícia em Patos, estagiava com Ana Lucélia em Patos. Fui para o Piauí, estagiei lá com a Tita Ah, Barros. lembro demais. Grande médica veterinária. É, Parabéns, então doutora eu Gisliana. mesmo quando eu era iniciação científica com grandes animais, onde eu fui, eu estava dentro do hospital. Então você tem que auxiliar muito para você ser um cirurgião, né? E eu, infelizmente, eu não tinha dinheiro para investir, eu tinha que estagiar. Era o que dava para eu fazer, mas se você pode, você tem que investir, Aham. você precisa investir uma grana num curso, numa especialização. E eu tinha na minha mente que eu queria fazer uma residência, porque na residência você se depara com muitas situações, né? A gente operava até 1 hora da manhã. De 7 horas, eu era o único cirurgião de 4 clínicos. Então eu operava na aula prática, operava para rotina, operava para projeto, operava lá em Patos a gente operava mais do que os pós-graduandos, né? Então era muita rotina. Quando você fez o concurso, Renato, a primeira pergunta, você estagiou, fez muitos estágios durante a graduação com cirurgia. Você não saiu da graduação se sentindo preparado para trabalhar? Não, de jeito Tá. nenhum. Porque isso é uma coisa que sente muito. Gente, estão perguntando aqui se vai ficar gravado. Vai sim, tá, Vitor? Vai ficar gravado. Lígia, você veio da UFP, né? Eu também tenho muito orgulho, fiz mestrado e doutorado lá. Para quem não conhece a instituição, tem uma rotina incrível aquela Eu instituição. fiz um estágio lá de 1 mês. É muito bom, muito bom. Para quem quer colocar a mão na massa, lá é o lugar, viu? E tem excelentes profissionais lá. Excelentes profissionais Lá lá. agora tem um amigo meu que é veterinário lá, o doutor Bruno. Ele é orientado, você conhece ele, né, Emília? Ele foi orientado em Tuduri. Não, não, acho que não. Ele é colega de Thaisa. Então, Renato, você não se sentiu preparado saindo da Não. graduação, lá mesmo tendo feito todos os estágios, certo? Quando você terminou a residência, você fez o concurso. Quando você passou nesse concurso, quando você terminou sua residência, você ainda tinha aquela sensação de que não estava totalmente preparado, uma insegurança? Na cirurgia, você nunca está 100% preparado. Sempre vai ter uma cirurgia que você não sabe fazer. Sempre vai ter um curso que você almeja, você quer fazer um estágio nos Estados Unidos, porque lá tem uma cirurgia específica. Eu estou assistindo a aula agora de uma professora da UEL, que ela, para mim, é a melhor neurologista do país, né? E ela foi a orientadora de Paulo. E ela mostra, né, os vídeos dela. Ah, esse vídeo foi do meu estágio na Geórgia. Esse vídeo foi de um estágio que eu fiz nos Estados Unidos, na região tal. Nunca você tá. Eu acho que você nunca vai dizer, não, agora eu estou preparado. Eu vejo meus professores Entendi. ainda hoje cometem erros, né? Quem dirá eu que ainda estou. Então, a demora, né, para a formação. Então, quem quer trabalhar com cirurgia vai ter que dedicar muito tempo, né? Fazer um investimento maior aí de tempo, de dinheiro. Mas não significa que não vai aprender durante esse tempo, né? Você vai se desenvolvendo. Claro. E você vai aprimorando. É isso que o tempo vai trazer isso. Sim, perfeito. Essa sensação de que tem alguma coisa para aprender também é outra dificuldade. Mais alguma dificuldade, Renato, que eu que quero trabalhar com cirurgia vou enfrentar? Não, a dificuldade é essa. Você tem que investir seu tempo, seu dinheiro. Você tem que se dedicar muito. Eu tenho ídolos no Brasil e fora dele. Eu vejo que as pessoas... Por exemplo, quando eu estava lá na França, a R3 do Colégio Europeu, a gente conversava sobre filme, ela dizia... Eu ia dizer a palavra em francês, mas eu ia muito no cinema para escutar o francês e para aprender, né? Porque você tá lá, você não fala. E eu dizia a Adeline, que para mim ela era a melhor cirurgiã que tinha na universidade, na França. Adeline, por que você não assiste esse filme? Mas, Renato, ser cirurgiã é isso, tipo, ser residente do Colégio Europeu é estar em casa estudando muito. Eu tenho muita responsabilidade, muita aula para dar. Eu tenho uma prova para fazer no final do 3º ano. Então, tem que se dedicar muito. Tem que... infelizmente,
Eu não, quase não vejo minha família. Essa é uma das dificuldades. Certo. É abdicar esse tempo, assim. Renato, você acredita? Deixa eu fazer uma pergunta a você agora. Aí é a sua opinião, tá? Você acredita que com planejamento isso pode se tornar mais fácil? Com Tipo assim, de certeza. quando eu vou. Porque assim, sabe a sensação que eu tenho, Renato? Pelo menos comigo foi assim. Que como a gente não tinha esse tipo de orientação, a gente ia correndo atrás das coisas à medida que É, aquilo ia sendo uma possibilidade viável. Porque, é. tipo, você no primeiro dia de aula com a professora Valéria, você decidiu que queria ir para a França. Então, você poderia ter feito muita coisa durante a graduação. Por exemplo, estudado francês durante a É, graduação inteira. poderia. Tá entendendo? Mas Então, eu não. acredito que o planejamento talvez alivie essa nossa angústia, né? De vai conseguir ou não. Perguntaram aqui, Renato, na caixinha de perguntas, sobre a insegurança na hora de auxiliar uma cirurgia. Se tremer para auxiliar uma cirurgia, era natural. Queria que você conversasse um pouquinho sobre isso, Óbvio que sim, óbvio porque que acaba sim. sendo uma dificuldade, né? De quem vai trabalhar com cirurgia. Na minha primeira cirurgia na USP, que eu auxiliei o professor, eu quebrei uma broca dentro do paciente. Aí ele disse, Renato, você quebrou a Ai, meu broca. Eu Deus. disse, professor, eu estou muito nervoso. Claro que é normal. Imagina, operar com o professor Cássio. Tem Sim, 20 anos de ortopedia na USP. sim. Então, É, mas e, é e, justamente isso o aprendizado. Você sair da zona de conforto, né? Imagina eu da Paraíba, não sim. menosprezando a Paraíba, né? É lá que eu ganho meu pão, mas tipo, você na universidade, no Nordeste, né? Chegar na Sim, USP e daqui você chegar em outro país, você se dedica. Mas não tem saída, é só você se dedicar, você abdicar, por exemplo, sábado e domingo lá, dizer, Renato, a gente vai ter um curso, se você quiser participar, eu era o primeiro a chegar, porque meu, além de eu não estar pagando o curso, eu ainda estava lá. sim. O mesmo curso era no sábado e no domingo. Eu ia no sábado e no domingo para o mesmo curso, porque eu queria escutar, eu queria aprender o nome do instrumental, eu queria. Não é nem a oportunidade, eu digo muito, não é a quantidade de oportunidades que você tem, é a sua dedicação à oportunidade que É, aparece, né? Isso é muito mais importante. e, eu- Renato, e desculpa lhe interromper, mas no não pode final falar. de tudo, né? O mais importante para mim foi eles dizerem, Renato, você venha quando você quiser, não precisa nem bater na porta. Isso eu nunca vou esquecer. Porque foi melhor do que um diploma, foi melhor, eu acho, do que o doutorado na USP. Foi uma porta que ficou Você... aberta para você. Exatamente. Para eu mandar um estagiário, eu tô doido para voltar. Eu não vejo a hora de ter férias para voltar para lá. Tenha calma que você nem chegou e a gente está no meio da pandemia. Vai para lá para tu ver o negócio. Vai. Primeiro que ninguém vai lhe receber mais. Do jeito que a gente está aqui no Brasil, a gente não pode ir para canto nenhum mais. É, Renato, entendi as dificuldades. Então, eu vou ter que fazer um planejamento, porque vai demorar para eu me formar. Eu vou ter muita insegurança, mesmo depois de muito tempo. Eu vou enfrentar dificuldades de me sentir inseguro na hora até de auxiliar, né? Eu vou querer estar sempre melhorando, né? Isso faz parte de quem é cirurgião, de quem quer trabalhar com cirurgia veterinária. Renato, em grandes e pequenos animais, você consegue me dizer a diferença entre grandes e pequenos animais? na Você cirurgia? trabalha só com pequenos lá na UFCG ou você opera tudo? Não, só com pequenos, mas de vez em quando, com a colaboração do doutor Daniel, a gente operava junto os equinos. Mas eu confesso que não é minha praia, muito mais difícil. E é importante você falar que você não precisa, porque é cirurgião, ser bom em todas as espécies. Não, ao contrário. Que bom. Hoje em dia tem cirurgião que só faz cirurgia de cabeça, de dente, né? Uhum. Só... Específico, né? Exatamente. Tem cirurgião que só Especificidade. faz quadril, tem cirurgião que só faz neuro, cirurgia. Perfeito, perfeito. Renato, essas são as dificuldades, tá? Me fala quais são as principais vantagens de quem decidiu que vai trabalhar com cirurgia veterinária. O que é que tem de bom nessa área que fez você querer tanto trabalhar com cirurgia? Para mim é a melhor área, né? Começa daí. É melhor do que Depois da imagem. imagem. Melhor do que imagem. Não sei, eu acho que é a adrenalina de você entrar na cirurgia e fazer uma cirurgia bem feita, você descobrir o que é que está acontecendo ali.
Porque por mais que você veja um raio-x, cada cirurgia é de uma forma diferente, né? E é isso que move. Você tá ali no centro cirúrgico, tipo, você tá no centro cirúrgico, naquele ambiente silencioso, fazendo uma cirurgia, meu, é animal. Eu gosto mais de estar no centro cirúrgico do que estar num consultório. Entendi. Renato, então você está me dizendo que se eu quiser trabalhar com cirurgia, uma grande vantagem é essa adrenalina. Se eu não me dou bem com essa adrenalina, com o desafio, com essa pressão, né, É, entre aspas, eu é. não vou gostar da área de cirurgia. Acredito que vai ser complicado, mas você só vai saber se você tentar, né? Sim, Você tá sim. ali com um profissional que é o anestesista, que tá ali com você. E uma dificuldade é que às vezes você não consegue fazer a cirurgia bem feita e junto com o anestesista que entende esse lado, né? Você como uma equipe é muito melhor de trabalhar, apesar de toda a dificuldade, mas outro lado bom é que você trabalha em equipe, né? Você tem um auxiliar, você tem um anestesista, você tem um radiologista. Infelizmente, hoje em dia não tem como você fazer tudo sozinho, não tem como mais. Passou esse tempo. É importante falar isso, porque eu falo muito, eu ensino no meu livro, eu falei ontem com a doutora Thaisa muito da importância de você aprender a se relacionar com todo mundo. Eu comentei ontem com a doutora Thaisa que eu faço isso, eu obrigo os meus alunos a treinarem isso. Eu faço o trabalho em grupo e eu escolho os grupos, e eu escolho os grupos de pessoas que não se conhecem. Eu digo, se eu souber que tem amigo fazendo trabalho junto aqui, eu tiro do grupo para você treinar. Porque assim, você... Renato, tem como eu fazer uma cirurgia, eu trabalhar em um lugar que eu não consigo me relacionar com o anestesista de lá, por exemplo? Não, não tem como. A primeira coisa aqui na USP, quem mais comanda são os anestesistas. A gente tudo conversa com a equipe da anestesiologia. Inclusive, tem até um amigo meu aí, o Júlio, que ele é doutorando da anestésio. Meu, a gente combina tudo com eles combinam tudo com a gente. Não tem esse negócio de... Já diferente da França, né? Que quem comandava... Eu pude conviver com esses dois lados, né? A, o comando sendo majoritário da anestesiologia e o comando... Não que a gente não tenha a nossa responsabilidade. É óbvio que a gente tem. Mas lá na França, quem comandava era o cirurgião. Então, eu pude ver a dificuldade desse lado do anestesista. Mas, no fim, sempre era uma equipe que estava ali trabalhando junto. Quando um anestesista estava precisando, a gente tinha que dar o suporte e vice-versa. Quando a gente precisava, eles davam o suporte também. Faz diferença, então, né, Renato? Como você se relaciona com as pessoas na sua carreira de cirurgião? Com certeza. Não tem Até como você... porque assim, você querendo ou não é funcionário público, né? Então, meio que todo mundo ali tem que aceitar todo mundo. Thaisa está dizendo, a anestesia é a melhor do bloco. Olha, você está falando que na França o principal é o cirurgião, mas eu aprendi com a professora Valéria. Me lembram bem disso, que quando eu entrei, quando eu paguei, quem dava aula de técnica cirúrgica era ela. E ela Eu também. ensinou a gente que o cirurgião era a pessoa mais importante da cirurgia. Foi Valéria, que trabalha com anestesia, que me disse isso. Eu me lembro que ela falou e fez... Sabe assim? E engraçado você estar falando isso provavelmente porque a escola dela foi lá, né? Apesar dela ser anestesista, ela aprendeu isso lá. Glaucia está dizendo, Renato, você lembra da primeira... Que primeiro passou luva antes do avental? Lembro, na prova de técnica cirúrgica. Ela era a avaliadora da prova. 10. Quer dizer que uma pessoa que não tira 10 na prova de técnica cirúrgica pode ser um cirurgião de sucesso, Renato? Eu nunca tirei 10. Eu não me considero que tenho muito sucesso, mas eu consegui, como você me ensinou, eu consegui atingir alguns objetivos mesmo não tirando 10, né? Perfeito. Eu até estava conversando com um amigo meu, sabe, Renato? Aí ele fez assim, Ana Lília, por que tu coloca esse nome sucesso aí? Por que tu não coloca outra coisa? Por que você não coloca carreira? Eu digo, posso colocar, se você me justificar, porque... Aí ele fez, é porque sucesso fica parecendo uma coisa soberba. Eu disse, vixe, Mas assim, você é soberbo? Aí ele... Quem será esse amigo, né? Não sou não. Eu disse, e você queria ser o
quê? Ele disse, eu queria ser isso. Eu disse, você conseguiu? Conseguiu. Eu disse, então você teve sucesso, né? Então, essa culpa que o médico veterinário tem, e parece que não pode fazer sucesso. Pode. Renato é um excelente cirurgião, é um cirurgião bem-sucedido. E se você quiser ser um cirurgião bem-sucedido como Renato, você tem que, sim, aprender o que ele fez durante a carreira dele, que ajudou ele a chegar lá. Por exemplo, estudar francês, fazer um doutorado em instituição diferente, estudar para um concurso. E teve uma época da carreira de Renato que ele parou tudo que ele estava fazendo para estudar para o concurso. Você pode fazer isso também. Vai ter que abrir mão de muita coisa. O que é que o doutor Renato está falando? Que a carreira de cirurgia é uma carreira que você demora a se consolidar, demora a se posicionar. O aprendizado ele é contínuo, né? Então você vai ter aquela sensação de que eu não sou um bom cirurgião, porque você vai ter sempre muita coisa para aprender, porque todo dia a cirurgia é diferente. Então, você sabendo disso, você vai estar sabendo disso, planejando sua carreira, você vai estar passos à frente de tornar o seu caminho aí muito mais agradável. E aqui, Renato, você pode falar do seu planejamento para passar na residência e sobre sua experiência? Experiência na residência, Mariana? Acho que antes de passar na residência. Ela é estudante lá de Patos, a Mariana. Bom, eu acho que quando eu fui fazer a residência, eu sabia que eu queria isso, eu sabia que eu queria fazer lá, apesar de ser voluntária. Como você disse, eu parei o que eu estava fazendo, eu apresentei a minha monografia no primeiro dia, apresentei com Thalita, porque eu queria ter o tempo para estudar para a prova. E se eu soubesse da dificuldade que era estudar para a prova, eu teria começado antes, como você disse. Mas eu, né? como sempre, eu deixei para o final e foi muito mais difícil. E quase que eu não passo. Eram 7 concorrentes, era voluntária, mas a galera queria mesmo. E eu consegui passar, mas hoje em dia está mais difícil, né? Que é a residência do MEC. Hoje em dia a dificuldade está sendo que as pessoas elas querem muito o dinheiro, né? E é justamente ao contrário, você não está ali para ganhar dinheiro. Ali você está para aprender. E quanto menos você aprende, mais você fica inseguro. Eu vejo muitos cirurgiões, colegas meus, que terminam a residência e desistem, vão atender, vão fazer plantão, vão trabalhar com intensivismo por causa da insegurança. A insegurança... E é uma coisa que você sente, tá, gente? Olha o que o Renato está falando. Ele falou que uma das dificuldades de quem quer trabalhar com cirurgia, preste atenção nisso, é que você vai ter a impressão, ou seja, é só uma sensação de que você não está preparado. Então, não interessa se você fez a residência em Patos, na USP, na UFRJ ou na França. Essa é uma sensação do cirurgião pela característica da profissão. Quando você vai fazer uma castração, a próxima é diferente e a outra é diferente e o animal é diferente, ainda mais... Não dá para menosprezar, né, um procedimento. De forma alguma. Você vai ter cães que vão variar de um pincher a um dog alemão, né, com anatomias, fisiologias bem diferentes. Então, essa sensação de que eu não estou preparado... Gente, olha o que o Renato falou. Existem amigos que fizeram residência e que, pela sensação de não se sentir preparado, desistiram da carreira. Vocês estão entendendo? Só você ouvir isso, a diferença que pode fazer na sua vida. Porque você está sentindo uma coisa, você acha que quem está sentindo é você, só que é uma coisa que todos sentem e que é uma dificuldade que todos têm. Então, qual é a diferença entre Renato e uma pessoa que desistiu? Renato não desistiu. Ele continuou no caminho dele. Tem várias perguntas aqui, viu, Renato? E não foi fácil, né? Lá na França eu tive que me colocar de volta no lugar de estagiário. Eu tinha que comer fogo. Era uma equipe de 10 pessoas. Eu tive que, de novo, sair da zona de conforto e me dedicar. Chegar mais cedo, sair mais tarde. Tinha hora que eles diziam, Renato, já deu a hora, se você quiser, você pode ir. Eu dizia, gente, eu não posso ir. O meu objetivo é ficar aqui com vocês. Exato. Eu aqui com vocês, eu estou preenchendo uma requisição, eu tiro um lixo, mas eu estou escutando, eu estou conversando, eu estou aprendendo uma técnica cirúrgica, eu estou vendo um fio diferente. Está se relacionando. Exatamente. Está conhecendo, está aprendendo ali a conviver com pessoas diferentes. E graças a eu tirar o lixo várias vezes depois de uma cirurgia, a residente da cirurgia, que hoje é professora, me convida para assistir às aulas durante a madrugada, que acontecem lá de manhã, aqui é madrugada. E eu não posso dizer nunca não, né? Eu tenho que retribuir, eu tenho que mostrar que eu
que eu faço parte, Sim, como eles querem que eu faça, tá entendendo? Assim, sim. Renato, a Lígia está perguntando assim, Renato, fala da sua experiência no mestrado com cirurgia e como se planejou para o doutorado. É até importante você falar, porque essa questão do doutorado, o Renato passou uma dificuldadezinha, né, Renato? é muito grande. Eu Lembro sempre bem. digo, Como nem foi tudo o é... seu mestrado e como você se planejou para fazer esse doutorado? O meu mestrado foi com o professor Pedro Isidro, que é um professor de técnica cirúrgica e anestesiologia. Eu fiz a residência sob a orientação dele, né? E quando terminou, eu pedi a ele, disse a verdade. Professor, ele disse, Renato, eu trabalho com anestesia. Eu disse, professor, eu quero trabalhar com o senhor. Para mim, o senhor é o melhor da instituição e eu quero fazer com o melhor, que é o senhor. E ele me aceitou. Eu trabalhei com hérnia perineal. Eu queria trabalhar, como eu era funcionário, eu queria trabalhar com os animais da rotina. Eu não Sim. queria parar para fazer experimento. Eu já estava na rotina, eu queria aproveitar. E é muito mais difícil trabalhar com paciente doente, né? Você tem que, você tem que estimular os proprietários a retornarem. Lá na Paraíba, eles vêm de muito longe, às vezes. Mas foi assim, como sempre, através de muito esforço. Eu tinha uma equipe que me ajudava, eram 3 anestesistas e uma cirurgiã, que era a Fernanda, a Gracineide, a Alane e Lilian. E eu me apegava com elas e a gente trabalhava até quase de madrugada, né? E o doutorado, Renato? Como foi que você se planejou para esse doutorado? O doutorado já foi mais difícil, porque eu tinha que me liberar da instituição. Eu nunca um funcionário, um técnico, não tinha na história da instituição um técnico da área da veterinária que tinha sido liberado. Então, um ano antes, eu falei com o diretor do hospital, que no momento era o professor Eldinê, e ele disse, Renato, vamos ver, a gente vai ver daqui a um ano. Eu disse, não, professor, daqui a um ano eu quero tentar e eu peguei um avião e vim até São Paulo fazer um curso de 2 dias para conversar com o meu professor, o professor Cássio. Na época ele disse a mim que ia para a Flórida e que não ia ser possível, mas um ano depois ele me lembrou, graças à indicação de Paulo. Uhum. E aí eu entrei em contato com o hospital e, inclusive, eu queria aproveitar essa live, tem muita gente de lá aqui, eu queria agradecer enormemente à instituição, à Universidade Federal, porque se não fosse eles, eu não teria, né, feito nada disso teria sido possível. Um dos meus objetivos de vida é retribuir o que eu aprendi, o que eu recebi para a instituição do Nordeste, principalmente da que eu trabalho, mas o Nordeste, né? Eu quero colocar o Nordeste no mapa. Quero sua ajuda, Emília. Já estamos, viu? Foi assim, eu planejei um ano antes Ah, é e eu... importante falar um ano antes, tá, gente? Porque aí, ó, aí é o que eu explico, sabe, Renato? Que eu digo assim, se você vai viajar para um lugar, só que você não sabe a distância que é, né? Aí você pode andar muito, e quando estiver bem pertinho, parar e voltar achando que não vai chegar. Então, se você sabe que é muito difícil ir para a USP, como no caso do Renato, por quê? Porque ninguém nunca tinha sido liberado, ele estava lá, tinha terminado o mestrado, a rotina dependia do Renato, né, para andar. Então, o que foi que ele fez? Um ano antes ele se planejou. Se o Renato tivesse deixado para tentar 2 meses antes da seleção, era provável que ele não tivesse conseguido porque estava em cima da hora e ele achasse que não ia conseguir e abrisse mão do doutorado dele, que é uma coisa muito importante na carreira dele. E com ele, né? planejou Com a essa distância, pessoa. né? E com esse professor, né? Porque um ano depois que eu entrei, ele foi morar nos Estados Unidos. Pois E eu é. poderia ter perdido a oportunidade, porque agora ele mora lá, né? Exatamente. Então você tem que saber a distância dos seus planos para planejar para os seus planos. Aqui está dizendo, Juan, eu acho que é Juan, está perguntando qual a sua principal dificuldade quando você realiza uma cirurgia ortopédica. A cirurgia ortopédica, a gente tem que planejar ela antes, né? Hoje em dia tem muitas possibilidades de planejar, softwares, nada disso existia na minha residência. Gente, quem tá aí falando Renato Empates, ele vai voltar já, gente. Já está aí. É só o Covid deixar. Você tem que planejar a cirurgia. Óbvio que acontecem intercorrências, mas
Quanto mais você estudou aquela técnica, estudou o acesso e você tem experiência, menos complicações. Óbvio que tem mais cirurgias complicadas. É uma curva de aprendizado que a gente chama, né? Hum. Você começa com uma cirurgia mais simples e aí você vai passando para cirurgias mais avançadas, que é nelas que a gente quer chegar um dia, né? Então, assim, a falta desses elementos que facilitariam, como um software, como você tinha até uma impressora Impressões 3D, 3D, né? Isso é exatamente. dificuldade, né? De planejar o planejamento de uma cirurgia ortopédica é uma das grandes dificuldades, né? Com certeza. Renato, pretendo ser um cirurgião, estou na metade da graduação. Quais os conselhos que você daria para eu chegar lá? Eu acho que você tem que fazer estágio de sábado e domingo, encontrar uma pessoa aí na sua cidade que opere para você auxiliar. Quando eu era estudante, Dr. Clívio, né, que ele sabia tanto da minha vontade que ele dizia: Renato, tem um animal aqui grave, a gente vai ficar com ele durante a noite. Você quer vir? Eu e Thalita, a gente ia. Gláucia, eu. A gente ia, porque a gente queria estar lá dentro. E era só através disso que a gente poderia, na hora de uma prova prática, escrever bem, explicar bem. Sim. Não tem como você não aprender uma coisa que você se dedica muito, né? Eu ainda quero aprender muito, tenho muito a aprender. Mas eu vejo, né? Se você não se dedicar, é igual escrever uma tese, é muito complicado. Mas se você se dedica, vai fluindo, né? Você É conta com a ajuda de importante isso, pessoas Renato. que lhe ajudam, né? Importante você falar isso, porque assim, você não precisa ser bom em tudo, não, tá? Não Não, ser não, ao muito bom em contrário, tudo, não tem não. como, Então, assim, você pode fazer um doutorado, sendo que você não é tão bom de escrita. Só o que é que você tem que saber? Você tem que saber que você vai gastar uma energia maior para escrever aquilo ali. Então, você vai ter que pedir mais ajuda, você vai ter que se programar para ter um pouquinho mais de tempo, porque aquela parte é ruim. É o passo que, não, eu sou bom de trabalho, então eu fico lá, faço, desenrolo. Então, você sabe que não vai gastar tanta energia para isso, né? Então, para você não se sentir menor, pior ou melhor do que ninguém durante a sua pós-graduação, tá? E Independente uma de qual seja. coisa, e outra coisa, todo mundo erra. Eu tive a oportunidade de ficar quase Tem duas pessoas que não erram. quem não faz. E quem mente. Lá na França, eu auxiliei cirurgias diversas aqui na USP também. As pessoas erram, é normal, todo mundo erra. Mas a gente tem que consertar aquele erro, né? Se dedicar para evitar aquele erro. Planejar para evitar aquele erro. Como tudo na vida, né? É porque, assim, quando você erra na cirurgia, aquele erro pode custar a vida do animal, que é normalmente o que acontece é um tratamento cirúrgico e você tá, assim, com a vida do animal. Então, gente, é importante que vocês saibam disso, porque essa responsabilidade não interessa, você vai carregar. Então, se para você é pesado essa responsabilidade, você não consegue lidar com esse sentimento, não tem problema nenhum. Existem várias áreas da medicina veterinária que você pode trabalhar, ser extremamente realizado. Mas saiba que essa dor você vai enfrentar. Essa dificuldade você vai enfrentar. Qual é a dificuldade? É uma responsabilidade muito grande. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Eu prefiro trabalhar com outra área que eu consiga desenrolar mais, não tenha essa responsabilidade, tenha outro tipo de responsabilidade. E tá tudo bem, tá? Ninguém aqui é ruim, nem é bom porque escolheu ou não escolheu a cirurgia. E principalmente, a qualquer momento você pode mudar de ideia. Se não escolheu a cirurgia por isso ou por aquilo, pode escolher. Uma hora é agora, o melhor momento é agora, tá certo? Tem mais uma pergunta aqui. Tem uma pessoa perguntando as cirurgias da França. Quais são as cirurgias da França? Pronto. Lá na França, eu vou perguntar uma que tem aqui. Lá na França, eles faziam todos os tipos de cirurgia, porque muitas cirurgias chegavam à noite, eles tinham uma escala de pessoas para operar a cirurgia de emergência, mas durante o dia, cada professor tinha uma especialidade. O meu orientador, ele era especialista em cirurgias avançadas do sistema urinário. Então, ele fazia bypass de ureter, ele fazia cirurgias de retirada de bexiga, ele fazia cirurgia por vídeo e por laser. Mas, para você ser diplomado pelo Colégio Europeu, você tem que fazer uma residência lá do Colégio Europeu, que é completamente diferente de qualquer programa aqui do país, né? Você tem que ter um número certo
listado de pacientes de craniotomia, de artroscopias. Então, eles tinham que fazer todos os tipos de cirurgias para poder ter o título, fora defender um projeto, uma tese e fazer a prova. Para ter o título de Lá é tão especialista, né? Exato, é. Do colégio. Lá é tão difícil, né, Emília, que eles têm 4 meses em casa só para estudar para a prova. Perfeito. É mais organizado, né? Vamos dizer assim. Eles têm que ter tantos projetos, tantos papers publicados, tantas apresentações orais. É alheio ao que acontece no Brasil, é diferente. Renato, perguntaram aqui as matérias que você teria indicações de matérias para aprimorar o conhecimento de cirurgia além da anatomia? Acredito. Uma vez eu assisti uma live aqui do professor Ronaldo com uma residente da Neuro. E ela disse, gente, estude o básico. Estude patologia clínica. Saiba o que é uma hipoproteinemia. O que é uma alteração cardíaca. A gente não pode focar só numa coisa só em dissecar, só em técnica cirúrgica. Estude o básico, que aos poucos você vai juntando com o que é avançado, né? Hoje em dia a gente quer aprender muita cirurgia avançada, mas volta e meia a gente está assistindo uma aula de uma técnica cirúrgica básica, para você lembrar. Ou de fisiologia, né? Ou de anatomia. Exatamente, Ó, quem está aqui é a Dona Neta, a mãe de Isabela. Um beijo, Dona Neta, que rezou para mim quando eu pedia para ela rezar para eu ir para a França. Olha, Dona Neta aí. Obrigado, Dona Neta. Eu tenho uma promessa que eu não paguei ainda. Não fui em Olho d'Água aí agora na Semana Santa, mas infelizmente não pude. Para o concurso da UFAL também. Dona Neta tem ligação direta aí com a Santa, viu, gente? Com quem quiser aí. Com certeza, com certeza. Eu ainda não recebi esse convite para ir lá, não, mas estou esperando. Eu fui convidada por Dona Neta, porque por Isabela, se depender de Isabela, né, você sabe. Renato, me fala, antes da gente responder as últimas perguntas, só para a gente não deixar de você responder essa pergunta, tá? Que essa, para mim, é a pergunta mais importante da live. Eu sempre faço 3 perguntas, mas essa é que eu gosto mais. O que é que um cirurgião veterinário de sucesso não pode deixar de ter? Ana Emília, se ele não tiver isso, é muito provável que ele não faça sucesso na área de cirurgia veterinária. Não precisa ser uma coisa, não. Pode ser quantas coisas você quiser. Paulo Henrique, por exemplo, listou várias características de um clínico de equídeos. Falou desde bom relacionamento, a educação financeira, a conhecimento técnico. O que é que um cirurgião... Esse cirurgião tem sucesso. O que é que esse cirurgião não pode deixar de ter, né? Eu acho que, como diz meu pai, você tem que... Como é que ele diz, meu Deus? Você tem que soltar o sangue pelos olhos. Você tem que se dedicar. Você tem que ter rotina. Você tem que estudar. Não tem outra saída. Eu vejo muitos amigos que eu digo, vamos estudar um desvio angular comigo. Eu não tenho tempo. Eu não posso agora. A gente sempre deixa tudo para depois. Então, vamos nos dedicar. A gente tem que estudar. Eu estou aqui escrevendo minha tese, mas eu já estou preocupado quando eu voltar, que eu tenho que fazer isso e aquilo, eu tenho tal sonho, tal sonho. A gente tem que se dedicar. Eu tenho como espelho... Tempo de não ter tempo, né, Renato? Assim, se você relativo, isso é uma limitação sua, porque assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tem muita habilidade. Amo a organização, sou super organizada, Renato sabe, Isabela sabe. Mas eu não tenho tanta habilidade para isso. Então, eu invisto muito em curso de produtividade, porque para mim é muito importante essa organização. Eu acho importante para a minha área, como professora, como pesquisadora, né? Então, eu acho essa organização muito importante. Então, eu vou estudar isso. Se uma coisa como essa, porque o Renato está falando, estudar desvio angular, você não está tendo tempo para isso, não é técnica cirúrgica que está lhe faltando, é produtividade. Então, é a isso que você tem que dar atenção. Né? Então, essa questão da organização, da gestão do seu tempo e priorizar essa dedicação ao profissional, né? À cirurgia, né? Eu tenho um amigo da faculdade, Ferdinando, que ele dizia, não vai dar tempo para a gente estudar para tal prova. Ele dizia, Renato, o dia tem 24 horas. Basta a gente se organizar que vai dar tudo certo. Tem 24 horas do meu, tem 24 horas do seu e tem 24 horas
de todo mundo. A diferença é só o E que é você como, escolhe fazer nas 24 horas, né? e é como Paulo diz, viu, Emílio? O mesmo livro que tem aqui, que você lê, que eu leio, é o mesmo livro que tem na Flórida. É o mesmo livro que tem em Londres. É o mesmo E livro que tem Paulo, no Japão. Paulo Vinícius. Paulo O- Vinícius se formou na Universidade Federal de Campina Grande, fez residência na Unesp em Jabuticabal, um dos melhores programas de residência do país, né? E ele hoje trabalha com neurocirurgia, né? Não é qualquer coisa. Então, para quem aí se sente desmotivado pela limitação do local que você se forma, né? Porque eu vejo muito esse tipo de justificativa. Na minha instituição não tem isso, na minha instituição não tem aquilo. Isso é um limite, é um fator limitante, Renato, para o sucesso de um cirurgião. Sim, infelizmente, numa instituição só é mais difícil você se desenvolver mais. Eu acredito que quanto mais serviços diferentes você passa, é melhor. Não que isso Então eu seja uma tenho que obrigação. sair dali. Não que seja uma obrigação, não obrigatoriamente, mas na minha opinião, as experiências e pessoas que eu conheci de diversos locais é muito mais rico, né? As possibilidades são maiores. Eu não vejo a hora de me inscrever no pós-doc, porque quando você está ali num vínculo, você está sempre ativo, a sua mente não para, você está ali dedicando, né, o seu tempo, você tem uma obrigação, você vai saindo da zona. Quanto mais você sai da zona de conforto, melhor. Quanto mais você fica no mesmo lugar, pior. Veja que os melhores profissionais que a gente se espelha, eles estão sempre, né, ou dando aula, ou eles estão em São Paulo, como você, Ana Emília, que vive aqui. Eles estão no Rio de Janeiro, eles estão em Belo Horizonte, eles estão progredindo em diferentes cantos, né? Eu até digo assim, gente, eu já viajo tanto que eu queria tanto que tivesse curso lá perto de onde eu estava, mas não tem. A gente precisa viajar para estudar e agora com essa coisa online, né? A gente consegue aí além do conhecimento, que não diminui o conhecimento prático, né? É Só como que aprender uma língua, né? Se você não se dedicar, não tem isso. como. Até hoje eu estudo inglês e francês, que é para eu não perder aquela prática que eu tinha. Eu tô todo dia lá mandando mensagem para meus amigos, mandando um áudio, mandando mensagem escrita, transcrevendo textos. É assim. Eu acho que é esse o caminho, né? Ó, iPhone suportes, que eu já perguntou 3 vezes aqui que eu vi, o que fazer, acredito que seja para ser cirurgião, né? O que fazer depois da graduação, mestrado, doutorado ou residência? Eu acho que você tem que procurar, cada um procura o que acha melhor, o que se identifica mais. Eu não me identificava mais com a parte de pesquisa. Eu queria praticar, eu queria aprender a operar. Tanto que aqui na USP, o principal é você atender o paciente e operar o paciente na rotina. A gente tem mais dificuldade para escrever porque a gente não é treinado para ser pesquisador. A gente é treinado para ser cirurgião. Mas você tem que escrever, você tem que escrever os artigos, você tem que escrever a tese, mas depende do que Objetivo, você né? do seu objetivo. Se você se dedicar, você pode fazer um mestrado só no laboratório. Você Sim. vai aprender a operar, você vai aprender a anestesiar, Sim. né? Importante porque o mestrado e o doutorado, eles têm uma característica. Ele é uma pós-graduação dedicada à docência. Então, ele é formador de professor pesquisador. Ponto. Isso quer dizer que se eu fizer um mestrado e um doutorado eu não vou aprender? Não, aí depende de onde você vai fazer, da área que você vai fazer, né? E esses programas de residência, tá? São bem recentes. O doutor Renato não pegou isso, eu não peguei isso, não Não, existia isso na minha época. não. Então, o mestrado e o doutorado, por muito tempo, foi uma opção de especialização. Né? Hoje, Inclusive aqui na live tem a primeira residente R3 de ortopedia do Brasil, que é a Fabiana. Ela tá aí, ó. Acabou de mandar uma mensagem, que é o quê? Uma moça que fez 1 ano de residência, 2 anos de residência e agora ela está no 3º ano só na ortopedia. Tipo, é muita dedicação, ela está sempre motivada a aprender e hoje em dia ela opera só, né? Ela já operava só, mas agora ela está pegando mesmo no tranco, né, Fábio? Um beijo, Fábio. a Vete Andréia.
Tenho 46 anos e 19 anos de formada. Às vezes tenho a sensação de que não tenho mais tempo para buscar outros caminhos na veterinária. A única diferença entre você, assim, você ter ou não ter, André, é se você quiser. Porque se você está viva, você pode buscar qualquer outro caminho a qualquer hora. É verdade. Se buscar um novo caminho na graduação garantisse sucesso, só teria sucesso quem buscou esse caminho na graduação. Tem gente que se pós-gradua, quem faz mestrado, faz doutorado, se encontra depois. Não existe essa época certa. É verdade. Existe uma forma certa de você escolher. Você precisa estar plenamente feliz com o sucesso na área que você escolheu. Renato, gente, as perguntas que não conseguiram ser respondidas aqui, manda lá para o Renato Underline Otaviano, não é, Renato? É. Adiciona lá, Renato Underline Otaviano, ou manda para mim, se você já me segue, que eu pergunto ao doutor Renato e respondo para vocês lá no meu Insta. A gente tá com pouco tempo, só faltam 3 minutos, Renato. Então eu queria que nesses últimos minutos você deixasse uma mensagem para quem quer trabalhar com cirurgia veterinária. Eu decidi que eu quero trabalhar com cirurgia, eu estou pensando em trabalhar com cirurgia, eu quero desenvolver uma carreira de sucesso na cirurgia veterinária. Deixa essa mensagem para mim, que quero trabalhar com cirurgia, me diz o que eu tenho que fazer, me fala o que eu preciso escutar. Eu acho que hoje em dia as pessoas elas querem um caminho mais fácil, mas infelizmente não dá. Todo mundo que teve, que chegou lá, né, que passou no... Eu não me coloco nesse lugar, mas os espelhos que a gente tem são pessoas que se dedicaram muito, que viveram a rotina, né, da cirurgia, que estudam muito. Eu vejo meu orientador depois de quase, acho que ele vai completar já 25, 30 anos, né? Meu, o cara estuda todo dia. Ele tá aos 50 anos prestando uma prova para residente do colégio americano. Meu, ele tem 3 filhos, tem um hospital. O cara é professor da USP. Família dele, né? A mulher dele tem um hospital. Meu, não tem como. Eu acho que você tem que se dedicar. Você tem que sair da zona de conforto. Cola em quem quer lhe ensinar, porque você encontra no caminho. E você não vai aprender lá no centro cirúrgico estando no celular, não, infelizmente. E nem com a bolsa da residência. Você vai aprender trabalhando, chegando cedo e saindo tarde. Eu acho que é esse o caminho. Se espelhando em quem ensina, né? Por exemplo, um dos meus espelhos é o professor Paulo, né? O cara estuda todo dia. O cara estuda inglês, estuda cirurgia de coluna, dá aula, pesquisa. É um exemplo. Perfeito. É o mais dedicado que vai conseguir. Não é o mais inteligente, não é o com mais oportunidade, não é o que está na melhor instituição. Se você tiver numa excelente instituição e não tiver essa dedicação, não vai adiantar. Gente, resumo da live do Renato: cirurgia é dedicação. Sucesso na cirurgia é dedicação. Saber do que você vai ter que abrir mão e seguir em frente independente de qualquer coisa. É verdade. Dedicação. Renato, muito obrigada. A gente vai cair aqui para não cair. Eu que agradeço, né, Emília? Obrigado muito por você. Muito obrigada, viu? Gente, obrigado por me tirar da zona de conforto. O Renato agora já está praticamente em casa. Daqui a pouco está aqui, abre o celular. Não mesmo. Live. Muito obrigada, Renato. E todos que quiserem saber mais da história do Dr. Renato, quiserem essas dicas, perguntaram aqui quem são os principais veterinários em cirurgia do Brasil. Ele vai poder te dizer isso. Segue ele lá, pergunta no direct ou pergunta no meu, que eu passo a pergunta para o Dr. Renato. Gratidão a todos que ficaram aqui. E amanhã a gente vai estar com a doutora Isabela falando como você ter sucesso na Clínica Médica de Equídeos. A professora Isabela também é professora de instituição pública, tem toda essa experiência, saiu de uma cidade do interior, Olho d'Água do Borges, 7.000 habitantes, para ser professora, mestre e doutora de uma universidade pública federal. É muito bonita a história dela, vocês vão gostar, tá certo? Renato, mais uma vez, muito obrigada, Deus lhe abençoe. Obrigado a você, parabéns pelo livro, Ana Emília. Obrigado por ter me convidado, eu me sinto honrado. Obrigada, viu? Obrigada a todos que participaram. Boa noite, até amanhã, gente. Tchau, tchau.